Olá, a paz do Senhor. Nessa oportunidade quero compartilhar um pouco da palavra de Deus também e alguns aprendizados que a gente vai estar aprendendo aqui com essa situação, né? Com essa crise que a gente está passando desse vírus, né? O verso da palavra de Deus em Salmo 90, o verso 12, nos diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nós observamos o seguinte, eu quero falar sobre algumas coisas que a gente aprende com essa pandemia do coronavírus. O que a gente pode aprender, o que a gente pode extrair. Eu acho que uma das principais coisas, são inúmeras coisas que a gente aprende com essa situação. Não é só coisa ruim, não é só catástrofe, desastre, mas a gente tem aprendizado com isso também. Eu acredito que uma das primeiras coisas que a gente aprende com isso é o quê? O valor da liberdade. Como é bom, né? A liberdade, você ir e vir, ir a qualquer lugar, sem nenhuma barreira, sem nenhuma restrição. E que nós vemos hoje, grande parte da população está dentro das suas casas, dentro do seu lar, sem poder sair, né? E talvez você está pensando, nossa, verdade, como é bom a liberdade, né? Como é importante a gente poder ir, sair para onde quiser, né? Então nós vemos aqui aprendendo, né, a dar valor a essa liberdade que a gente tem. Então é uma das primeiras coisas que a gente aprende. E outra coisa também, como nós somos dependentes de Deus, né? Nós vemos diante dessa situação, tanta correria para lá e para cá, o que fazer nessa situação, qual é o refúgio, qual que é o local para se esconder. Né? Então nós vemos a nossa dependência, né, diante de uma catástrofe, diante de uma calamidade, com tantos recursos, nós vemos tantas nações tão ricas, tão poderosas, com tantas coisas, e nós vemos como elas estão, né? Geralmente as nações mais ricas, mais poderosas estão passando pelas situações mais difíceis do que nós, que muitas vezes somos mais carentes de recursos, né? Nós vemos que é a mão de Deus, é a mão de Deus sobre nossas vidas. Então nós aprendemos a depender mais de Deus, aprender a confiar mais em Deus, que os nossos bens materiais, as nossas riquezas, muitas vezes elas não vão nos atender em determinadas situações. Então a gente aprende a ser mais dependente de Deus. E outra coisa também, como a vida é frágil. O que? Você não é de aço. Nós observamos, né, diante de um problema de saúde como esse, como as pessoas começam a se preocupar com a saúde, com a alimentação, com tantas outras coisas, né? E a gente observa o quê? Que nós somos pó, nós não somos nada. Hoje nós estamos aqui vivos, mas amanhã não sabemos. Então você não é de aço, você não é super-homem, você não é um super-homem ou uma super-mulher. Nós somos frágeis. É a graça e a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, que nos mantém vivos, é a sua misericórdia. Por isso que você está andando, caminhando, você está com saúde aí, é pela graça e a misericórdia do Senhor. Então valorize isso e seja grato a Deus pela sua saúde que você está tendo. E o que a gente aprende também? O valor, né? O valor de um aperto de mão, o valor de um abraço, né? Hoje com essa questão do vírus a gente não pode apertar a mão, a gente não pode estar abraçando. Então, a gente começa a meditar, né? Como é importante um abraço. Imagina, nesse momento, muitas pessoas isoladas, muitas pessoas na sua casa, e estão aí, nossa, como eu queria um abraço, como eu queria um aperto de mão, e eu não posso, e não tenho. Então, a gente aprende a valorizar essas coisas simples, né? Diante de uma situação dessa, né? Como é importante. Então, valorize um abraço, um aperto de mão. Então, valorize. O que mais que a gente aprende? A gente aprende algo que a gente já sabe, mas isso vem reforçar ainda mais. O que? Jesus está voltando, irmãos. Está bem próximo da volta do Senhor. E tudo isso que vem acontecendo é somente mais um alerta, né? Do que o Senhor mesmo disse quando caminhou aqui nessa terra, deixou a sua palavra para nos alertar e nós ficarmos atentos que isso vinha acontecer. Então isso traz a nós essa meditação que o nosso Senhor breve está voltando. E a gente começa a valorizar também, né, como é bom o nosso trabalho, né? Hoje você está em casa, não pode trabalhar,
Muitas vezes você está agoniado agora neste momento, fala como eu queria estar no meu trabalho agora trabalhando. E quantas vezes você me reclamou do seu trabalho, quantas vezes você reclamou do seu salário, do ambiente, né? E hoje você está sentindo falta, né? Então muitas vezes quando a gente perde, né, quando a gente não tem, que a gente começa a dar valor às coisas, né? Então valorize o seu emprego, valorize o seu trabalho, seja mais grato. O que mais também que a gente aprende? Como é bom estar com os amigos, né? Estar junto, né? A gente tem aquela reunião, tal, junto com os amigos, e o que a gente está limitado, a gente não pode. Eu mesmo sinto falta dos amigos, do pessoal da igreja, a gente está junto conversando, a gente está isolado, eu praticamente eu estou na igreja, na realidade eu estou na igreja todos os dias, mas está somente em número pequeno, né, que eu cuido da parte de mídia, né, então estamos lá em 5 pessoas, 4 pessoas apenas, aí não é a mesma coisa que você está com a igreja cheia, com seus amigos, está lá, você cumprimenta um, abraça um, termina o culto, você começa a conversar com alguém, nossa, a gente sente falta, como é importante, né, essas coisas. E outra coisa que a gente aprende, e a gente começa a dar valor também, como é importante a família, né? Quanto você deixou de valorizar a sua família na correria do dia a dia, agora você está na sua casa. Então veja só como é importante, você começa a observar e perceber como é importante a família, né, na vida da gente. Então a gente aprende a valorizar e ver como é importante a família, como é importante estar reunido, você está com a sua família na sua casa, não pode sair, seu filho não está na escola, você não está trabalhando. Então valorize esse momento, você está reunido, o café da manhã, o almoço, junto, fazer aquela oração, aquele culto diário. Valorize, é importante, é muito importante. A família, a gente aprende a ver como é importante também a família. E a questão interessante também é a gente aprende a ser mais higiênico também, né? Que a gente aprende com isso, tudo isso, né? Quanto à preocupação, né? De lavar as mãos, tal, isso é algo que a gente deveria sempre ter, né? Então agora a gente vê como é importante, né, tá lavando a mão, tal, você pega dinheiro para lá e para cá e geralmente você não lava a mão, não tem todo cuidado, agora você começa a valorizar mais isso, tal, se preocupando com álcool, tal, passando, né? É algo que a gente precisa manter sempre, não é somente num caso de crise, nessa situação, né? Então a gente vê a importância, né, de a gente ser mais higiênico, tomar cuidado mais com a nossa saúde. Então, queridos, é apenas uma reflexão, quer compartilhar com vocês de alguns pontos, né, que a gente aprende, né, nessa situação de crise. Então nós vemos que não é somente as dificuldades e somente o caos, né? A gente consegue também extrair algumas coisas importantes para nossas vidas. Então analise e medite sobre isso e valorize a vida, valorize você, valorize o amigo, valorize a sua família. E o mais importante, valorize o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com os irmãos. E fique firme diante dessa situação que a gente ainda está passando, não passamos ainda, não sabemos quanto tempo que ainda vai durar, mas sabemos que juntos com Cristo, firmados na graça do Senhor, a gente vai seguindo avante e vai caminhando e Deus vai nos dando a vitória. Seja firme, fique firme, que Deus vai nos abençoar cada dia mais. Deus abençoe você, Deus abençoe também toda a sua família.